Rapaz, vou te contar uma coisa que até hoje me dá um aperto no peito só de lembrar. Eu já rodei esse Brasilzão todo, de norte a sul, do Oiapoque até o Chuí, mas tem coisa que nem o mais experiente dos caminhoneiros consegue entender. Essa história aconteceu com um conhecido meu, o Matheus, lá para os lados do interior do estado do Rio de Janeiro, num lugarzinho esquecido chamado Capim Amargo. E olha, o nome já devia ser aviso. Era meados de junho, mais precisamente no dia 21. Uma noite fria que só ela, daquelas que a neblina parece ter corpo, e a lua cheia brilha tanto que clareia até o pensamento. Matheus, na época, tinha uns 16 anos. Sabe como é, né? Juventude tem aquela chama de querer explorar, viver aventura, testar os próprios limites. Ele, os dois irmãos mais novos, e o tio resolveram fazer um acampamento à beira da represa do Capim Amargo, bem afastado da cidade, lugar onde o silêncio pesa mais que o breu. O tio do Matheus era daquelas figuras de respeito. Homem de roça, caladão, mas corajoso. Era tipo o líder da turma, sempre puxando a fila das ideias malucas. Eles chegaram na represa já no final da tarde, montaram as barracas e foram se ajeitando com as varas de pesca. A ideia era passar a noite pescando e depois fazer um churrasquinho com o que pegassem. Clássico, né? Fogueira, conversa fiada e aquela sensação boa de estar longe do barulho da cidade. A represa era grande, cercada de mato alto e sem nenhuma construção por perto. Nenhum outro acampamento, nenhum barco na água, nem mesmo o som de um rádio distante. Só eles e o vento. E o que parecia uma noite comum começou a ficar esquisita assim que a pescaria começou. O tio lançou a isca primeiro, depois Matheus, depois os irmãos. Mas ninguém pescava nada, nenhuma fisgada, nenhuma tremedeira nas varas. Aí vem o mais estranho. Cada vez que puxavam a isca de volta, ela vinha suja de sangue. No começo pensaram que estavam machucando algum peixe, que talvez os anzóis estavam ferindo sem fisgar. Mas não. O sangue era demais. Era como se a água cuspisse sangue na isca. E o mais doido, não importava onde jogassem. O sangue vinha sempre, como se fosse uma maldição. O tio, que nunca foi de se assustar fácil, começou a ficar incomodado. E aí fez o que ninguém esperava. Tirou a camisa e pulou dentro da água gelada. Mergulhou 1, 2 vezes. E na terceira, saiu do meio da represa com o corpo todo coberto de sangue. O Matheus disse que gritou tão alto que até o eco voltou mais rápido. Os irmãos recuaram, tremendo, paralisados. Mas o tio não tinha nenhum corte no corpo, nenhum arranhão. O sangue estava nele, mas não era dele. Assustados, pegaram um balde, encheram de água da represa e iluminaram com a lanterna. E aí veio mais uma peça do quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. A água no balde estava limpa, cristalina, sem cor, sem cheiro, sem sinal de sangue. Só a isca e o corpo do tio voltavam manchados. Parecia coisa de filme, mas era real. E estava só começando. Foi aí que um dos irmãos apontou para a água. Tinha algo boiando, uma forma escura, parecendo um saco de lixo. Mas se mexia, contra o vento. A lanterna deles não alcançava, então decidiram iluminar com os faróis do carro. Quando os faróis bateram naquela direção, a forma simplesmente sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Desligaram o farol. A forma voltou. Acenderam de novo. Sumiu. Apagaram. Voltou. Ali, meu amigo, ali foi a hora que o medo chegou de vez. Matheus disse que sentiu como se os ossos gelassem por dentro. Decidiram esquecer a pescaria e tentar esquentar o corpo fazendo um churrasco. Mas o vento era forte e o frio de lascar. A churrasqueira improvisada não acendia nem com reza braba. Foi aí que o tio teve uma ideia que ele mesmo devia ter se arrependido depois. Puxou gasolina do tanque do carro usando uma mangueira, despejou numa garrafa PET e, quando foi tampar, arregalou os olhos. "Acho que isso não é gasolina", ele disse com a voz embargada. Dentro da garrafa tinha mais de 1 litro de sangue. E aí, meu amigo, o que era para ser aventura virou pesadelo. Depois daquele episódio sinistro com o tio todo coberto de sangue, a gente já imaginava que a coisa ia desandar de vez. O medo bateu forte
Mas o que eles tinham mesmo era uma vontade grande de entender o que estava acontecendo ali, naquela represa. A ideia inicial era só pescar e curtir um tempo juntos longe da correria da cidade, mas o que encontraram foi bem diferente. Depois de recolher as coisas do churrasco que não saiu, os 5 entraram no carro. Mas o carro, que devia ser o refúgio deles, não deu sinal de vida. O motor não ligava e os faróis apagaram sozinhos. Ficaram ali, no meio do nada, com o frio cortando o rosto e aquele silêncio pesado que não dava para explicar. O tio, que era homem da roça e acostumado a enfrentar tudo, desceu para checar o capô. Mas assim que ele abriu, o carro deu aquela ligada do nada. E nesse instante, uma coisa assustadora aconteceu. Uma criatura, alta e magra, pulou no capô. O bicho parecia uma mistura esquisita de gente com animal, com braços longos, pernas finas e um rosto que ninguém conseguia descrever direito. Tinha olhos pequenos e fundos e uma raiva que parecia queimar tudo ao redor. O medo tomou conta geral e eles não pensaram 2 vezes. Arrancaram com o carro e saíram de lá feito vento. Corriam na direção da estrada sem olhar para trás, sentindo o coração batendo na boca. Foi aí que, por sorte do destino, avistaram os faróis de um carro vindo. Quase se jogaram na frente desesperados. Era uma viatura da polícia. Eles contaram tudo ao policial que estava no volante, e a resposta que receberam foi gelada. Aquele lugar, aquela represa, era evitada até pelos próprios policiais que andavam armados. Um medo antigo rondava aquela área, que já tinha fama de assombrada e perigosa. O policial disse que poderiam ir para casa, mas não fariam uma nova visita à represa naquele horário. O medo era tanto que eles só voltariam lá de dia para investigar o carro. E assim fizeram. No dia seguinte, voltaram para buscar o veículo. Para surpresa geral, o carro ligou normalmente. Verificaram o combustível e era gasolina de verdade. Não havia mais nenhum rastro de sangue na água e a represa parecia ter voltado à sua calma natural. Mas a dúvida, essa ficou cravada na mente de todos. O que era aquela coisa? O que aconteceu naquela noite? Mateus me contou que um primo que não estava lá na pescaria achava que eles tinham presenciado algo ufológico. Lá pelas bandas do interior do Rio de Janeiro, era comum ver relatos de luzes estranhas no céu e aparições incomuns perto das represas. A teoria era que poderia ter sido um contato ou até uma manifestação alienígena. Mas Mateus prefere acreditar que foi algo sobrenatural. É mais fácil aceitar o que a gente não vê do que o que não entende, ele disse. Essa história me fez pensar muito sobre as estradas que a gente pega. Tem muito lugar que a gente passa e nem imagina o que está escondido na sombra, nas águas ou até mesmo no silêncio da noite. E assim terminou o dia que começou como uma simples pescaria, mas que se transformou em um encontro com o desconhecido. Vou te contar que depois daquela noite na represa do Capim Amargo, a coisa ficou mais estranha ainda. Mateus e os irmãos não conseguiram esquecer o que viram, e o tio, que até então era o mais forte do grupo, começou a mudar. Virou um homem calado, com os olhos fundos. Parecia que carregava um peso que ninguém conseguia entender. Os dias que se seguiram foram difíceis. Eles tentaram voltar à rotina, mas nada era mais normal. O medo, aquela sensação que a gente sente na espinha, colava neles. A represa, que antes era só um lugar bonito para pescar, agora era um símbolo do desconhecido e do inexplicável. O carro, que tinha funcionado no dia seguinte, começou a dar problemas. Coisas estranhas aconteciam quando eles passavam perto da represa, até barulhos que ninguém conseguia explicar. E o pior, o tio começou a ter pesadelos terríveis, com figuras sombrias que pulavam na água e sangue que manchava tudo. Uma noite, o Mateus estava na casa do tio quando ouviu um barulho vindo do quintal. Ele saiu devagar, só com a lanterna na mão, e viu algo que gelou o sangue. A mesma criatura daquela noite estava parada perto da represa, olhando fixo para ele, com aqueles olhos pequenos e cheios de ódio. Mateus congelou, o coração quase parou. A criatura não se moveu, mas a sensação era de que aquilo não queria só assustar, queria mais. O tio, vendo o estado do Mateus e dos irmãos, resolveu tomar uma atitude. Marcaram de voltar à represa juntos para entender o que estava acontecendo de verdade.
mas ninguém estava preparado para o que encontrariam. Naquela noite, quando chegaram na represa, o ar estava pesado, o vento não soprava e a lua cheia iluminava tudo. O silêncio era quebrado só pelo som das águas mexendo devagar. Eles começaram a montar as barracas, mas ninguém tinha coragem de lançar a isca. Parecia que o lugar estava vigiando. De repente, uma das varas começou a tremer sozinha, sem ninguém tocando. O sangue começou a aparecer de novo, escorrendo pelas iscas, sujando tudo. O tio, desesperado, tentou mais um mergulho. Quando voltou à superfície, seu corpo estava coberto de sangue de novo. Mas dessa vez, ele não estava sozinho na água. Algo emergiu das profundezas. Uma sombra grande, deformada, que se movia rápido e tinha olhos que brilhavam como fogo. Era como se a própria represa fosse habitada por um ser que não pertencia a esse mundo. O pânico tomou conta e eles correram, mas a criatura os perseguiu até a beira da estrada. No desespero, o tio jogou uma pedra grande na criatura, que gritou um som horrível e recuou para dentro da água, desaparecendo na névoa. Quando chegaram à estrada, viram as luzes de um carro vindo. Era a polícia, que já tinha sido avisada pelos moradores da região, acostumados a evitar aquele lugar. O policial, ao ouvir tudo, disse que aquele era um dos lugares mais perigosos do estado do Rio de Janeiro. Um local onde desaparecimentos e aparições eram comuns, mas nunca explicados. Mateus, os irmãos e o tio saíram dali, sabendo que não poderiam mais encarar aquela represa da mesma forma. Então, meus amigos, depois daquela noite tensa, os nossos protagonistas estavam esgotados, com a cabeça cheia de perguntas que ninguém conseguia responder. A represa do Capim Amargo tinha deixado uma marca profunda na vida deles, que jamais seria apagada. No dia seguinte, já de dia, eles voltaram com a polícia para buscar respostas. Mas o lugar estava calmo, sem nenhum sinal da criatura ou do mistério do sangue. O carro ligou normalmente, a água estava limpa e parecia até que nada tivesse acontecido. Só que o medo, aquele não sumia. Mateus me contou que aquele episódio mudou tudo. O tio, que antes era homem de poucas crenças, passou a respeitar o sobrenatural e a evitar aquela região a todo custo. Os irmãos ficaram mais fechados, e a pescaria em família nunca mais foi a mesma. O que era aquela criatura? Um espírito da represa? Um ser de outro mundo? Ninguém sabe ao certo, e talvez essa seja a maior lição da história. Tem coisas que a gente não pode entender nem controlar, e às vezes o melhor é respeitar o mistério. A represa do Capim Amargo ficou marcada como um lugar onde o normal e o sobrenatural se encontram, e onde o medo tem um rosto que ninguém quer ver de perto. E você que me escuta aí do outro lado, já passou por alguma situação que mexeu com sua cabeça e coração? Algo que não dá para explicar? Conta aqui nos comentários, quero saber das suas histórias também. Se gostou desse relato, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder as próximas histórias que eu, Zeca Estrada, trago para vocês direto das estradas e dos cantos mais assustadores do Brasil. E aproveita para conferir o vídeo anterior que eu postei, uma história que vai te deixar arrepiado do começo ao fim, igual essa aqui. Fica no canal que tem coisa boa chegando. Valeu demais pela companhia. E até a próxima viagem pelo desconhecido.